CBF toma decisão após o árbitro Paulo César Zanovelli ser muito criticado pelo Flamengo. Vasco da Gama vai pagar 5 milhões ao Mengão. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa noite de segunda-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos. E muito obrigado a todos que têm compartilhado os nossos conteúdos. Isso é muito importante para o nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Cara, vamos para as notícias aqui. Tem muitas coisas para trazer para vocês, né? Início promissor. Que início promissor é esse, ó? Após empatar com o Red Bull Bragantino, Flamengo encerra quinta partida no Brasileirão e alcança melhor início de campeonato dos últimos 5 anos. Para nós que estamos reclamando aí desse início de temporada do Flamengo, rapaz, em 2019... o Flamengo, na quinta rodada, estava com 7 pontos. Em 2020, estava com 5 pontos. Em 2021, 8 pontos. Os mesmos 8 pontos que nós temos hoje em 2024. Em 2022, 5 pontos. Em 2023, 6 pontos. É isso aí. E 2024, como eu falei, 8 pontos, né? Espero que o Tite consiga mudar essa metodologia dele de trabalho e consiga fazer o Flamengo jogar com o elenco que ele tem nas mãos. Ele é obrigado, ele tem essa obrigação de fazer essa máquina funcionar direito, né? Não adianta você ter uma Ferrari nas mãos se você não consegue conduzi-la direito. Então, vamos seguindo aqui. Flamengo vai ter uma maratona de jogos agora nesse mês de maio. 7 partidas. 7 partidas nesse mês de maio. Praticamente um jogo a cada 3 dias. Aí sim os jogadores vão apresentar desgaste, aí sim a ciência vai mandar poupar jogadores, daqui a pouco a gente está jogando com sub-20. Aqui, ó, os jogos desse mês de maio. No dia 1º, né, foi Flamengo e Amazonas, o Flamengo ganhou de 1-0. No dia 4 foi Flamengo e Red Bull Bragantino, empatou em 1-1. No dia 7, amanhã, Flamengo e Palestino, pela Libertadores da América. No dia 11, Flamengo e Corinthians, pelo Brasileirão. Esse jogo será aqui no Maracanã. Dia 15 de maio, Flamengo e Bolívar, pela Libertadores. Dia 18 de maio, Vasco e Flamengo, pelo Brasileirão. Dia 22 de maio, Amazonas e Flamengo, pela Copa do Brasil. Jogo de volta, né? Jogo aqui de ida, o Flamengo ganhou de apenas 1-0. No dia 28 de maio, Flamengo e Milionários da Colômbia pela Libertadores da América. Eu vou trazer para vocês a situação do Flamengo em cada uma dessas competições, né? Na Libertadores, atualmente o Flamengo é o vice-líder do grupo E da Libertadores da América com 4 pontos conquistados entre 9 disputados. Em resumo, o Flamengo venceu uma partida, empatou uma e perdeu outra. Esse jogo de amanhã contra o Palestino é muito importante para quem tem as pretensões de se classificar para a fase de mata-mata. Então, vamos seguindo aqui, né? No Brasileirão, a situação do Flamengo é a seguinte, né? O Flamengo ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação e até o momento o mais querido soma 8 pontos em 15 disputados. Atualmente o Flamengo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Com relação aos anos anteriores, que eu acabei de trazer para vocês, está tendo uma posição boa, se comparando com os anos anteriores. Já na Copa do Brasil aqui, né, o Flamengo abriu vantagem mínima na 3ª fase, porque o Flamengo venceu o Amazonas por 1-0 em casa, no Maracanã. Agora o rubro-negro vai para a partida de volta, podendo empatar com o adversário no dia 22 de maio. Não pode entrar com esse pensamento de empatar contra o Amazonas. Se entrar desse jeito, vai tomar pau. O Amazonas aqui no segundo tempo deu uma levantada, quase que arranca o empate. Porque o Flamengo começou a segurar, toca para um lado, toca para o outro, chutão para frente. Toca para um lado, toca para o outro, chutão para frente. Se entrar com essa mentalidade, vai ser eliminado para o Amazonas na Copa do Brasil. Rapaz, olha só. Agora, seguindo aqui na Libertadores da América,
o técnico do Palestino, Pablo Sanches, deu uma entrevista e falou assim sobre a obrigação gigante de ter que conquistar um bom resultado contra o Flamengo. Eles vão entrar para jogar para ganhar. Eles querem essa classificação de qualquer maneira. Aqui, ó, em entrevista, Pablo Sanches, treinador palestino, ressaltou a relevância de marcar pontos no último confronto em casa da Libertadores. É o último jogo deles em casa. Vão jogar lá no estádio, lá em Coquimbo. Preste atenção. É ao nível do mar. Não tem altitude nenhuma para poder ter desculpa. É o nível do mar. É uma cidade portuária. Tem uma torcida lá que é até chamada de Os Piratas. Para vocês terem ideia. É frio pra cacete. Né? O jogo de amanhã deve ser aí na base dos 9 graus, 12 graus para Carioca. É frio pra cacete. Mas isso aí não pode ser desculpa, não. Ah, nós perdemos ou não tivemos um bom resultado porque estava frio. Porque tem sempre uma desculpa, aquela a coletiva de imprensa do Tite, né? Que ele vem com aquela eloquência. Não. É que nós jogamos bem, nós poderíamos ter feito isso, né? Mas com a cara e palavras vazias, né? Completamente vazias, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. CBF toma decisão após Paulo César Zanovelli ser muito criticado pelo Flamengo. Eu não queria mais falar em arbitragem, mas as notícias vêm e eu tenho que trazer para vocês. Essa matéria de Romário Júnior do Bola VIP Brasil. Aqui, ó. Pressão do Flamengo foi muito grande após o jogo contra o Red Bull Bragantino. Sobre a polêmica da arbitragem, a CBF está acuada quanto à pressão dos times, principalmente após o Flamengo manifestar oficialmente que está sendo muito prejudicado. Esse jogo do Flamengo repercutiu internacionalmente. Não ficou aqui só no Brasil, não. Espalhou-se as imagens, os vídeos, os áudios, os erros bizarros. E olha só, a decisão da CBF agora é chamar os clubes para uma reunião para não deixar a arbitragem tão exposta na próxima rodada. E assim, tenta diminuir a pressão para o fim de semana que vem. Calma aí, CBF. Calma aí. Reunião para diminuir a pressão exposta pelos árbitros. Calma aí, gente. Calma aí. Não precisa expor os erros dos árbitros da maneira que o Flamengo fez, não. Da maneira que John Textor vem fazendo, não. Da maneira que outros clubes vêm fazendo, não. Para fazer isso, para não expor os árbitros, vai ter que proibir torcida nos estádios e vai ter que proibir transmissão pela TV. Porque todo mundo está vendo isso aí, Edinaldo Rodrigues. Meu presidente da CBF, está todo mundo vendo. As imagens circulam o mundo afora. Temos a internet. É rapidinho. Vai via Wi-Fi. Chega em todos os lugares do mundo. Então vai proibir transmissão pela TV, transmissão pela internet e vai proibir torcida nos estádios. Aí não vai expor os erros dos árbitros. Né? Seguindo aqui, ó, Paulo César Zanovelli e a equipe do VAR correm o risco de ficar na geladeira por todas as críticas após o jogo. O erro, na visão dos especialistas, é claro, e ele deveria ter marcado o pênalti em cima de Luiz Araújo. Ponto. É isso aí. Agora não quer expor seus árbitros, isso aí. Proíbe jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, transmissão via TV ou via internet e torcedores no estádio, né? Então vamos mudando aqui de assunto, né? Quem fatura mais? Rapaz, compare as receitas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Foi feito aí um levantamento sobre a receita dos 4 maiores times do Rio de Janeiro. Eu não sei por que o Botafogo está aqui, mas tudo bem. Os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro registram 2,6 bilhões em faturamento operacional bruto em 2023. O clube de regatas do Flamengo foi responsável por mais da metade desse valor e, portanto, faturou mais que os 3 rivais juntos. Receita operacional bruta em 2023. O Flamengo foi o primeiro aí. 1 bilhão 377 mil. Rapaz. 1 bilhão, bicho. Segundo o Fluminense, com 480 milhões. Terceiro, Botafogo, 388 milhões. O quarto, Vasco, com 364 milhões.
Vale ressaltar que as verbas recebidas por Fluminense, Botafogo e Vasco pela participação na Liga Forte União não são considerados receitas operacionais e, por isso, não foram contabilizados na soma. Broadcast, direitos de transmissão e premiação. Lembrando que o Flamengo não ganhou nenhum título ano passado dos 7 que ele disputou. O Flamengo faturou 422 milhões, Fluminense 277 milhões. Ele ganhou aí a Libertadores da América. O Botafogo, 154 milhões. E o Vasco da Gama em quarto com 117 milhões. Patrocínio, merchandise e licenciamento. Isso aí o Flamengo ganha em disparada. Primeiro foi o Flamengo com 242 milhões. O segundo, Botafogo, com 67 milhões. Cara, o Botafogo é a segunda camisa mais cara do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama é o terceiro, com 58 milhões. E a camisa que tem menos patrocínio aí é o Fluminense, com 50 milhões. Match Day. Rapaz. Bilheteria, estádio e sócio-torcedor. Flamengo, mais uma vez, uma lavada. Flamengo, 259 milhões. Segundo, o Fluminense, 96 milhões. Terceiro, Botafogo, 77 milhões. E o sofrimento não pode parar. Vasco da Gama, 58 milhões. Para fechar aqui agora, venda de atletas. Flamengo, mais uma lavada. Primeiro, Flamengo, 303 milhões, isso em 2023. Vasco, 125 milhões. Terceiro, Botafogo, 83 milhões. E o quarto, Fluminense, com 16 milhões. Agora, mudando aqui de assunto, né, Jorginho de Arrascaeta, que voltou para o Rio de Janeiro, né, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, que segue o seu processo de recuperação. Não voltou só ele, voltou o Ayrton, voltou o Carlinhos também, né, voltou outros jogadores. E o camisa 14 do Flamengo compareceu ao Centenário do Urubu nesta segunda-feira para dar continuidade ao tratamento da contusão. Né? Acompanhado aí de profissional do clube, a Arrascaeta intensifica as atividades para tentar encurtar o período de tratamento. Por meio das redes sociais, inclusive, o uruguaio compartilhou uma foto na qual estava em uma das dependências do CT Ninho do Urubu, né? Agora vamos falar aqui de dinheiro entrando nos cofres do Flamengo. Rapaz, que ironia do destino, né? Que ironia do destino. Jogador é cria da Gávea e foi emprestado ao Atlético Paranaense, ao rival do Rio, né? E o Vasco perdeu para o Atlético Paranaense no domingo ontem por 1-0. E o Flamengo tinha interesse nesse jogo aí por conta da utilização de Hugo Moura, porque o jogador, ao ser acionado, atingiu a meta mínima de partida disputada, fazendo com que o Vasco da Gama exercesse a obrigação de compra de 2 milhões de euros, em torno de 10 milhões de reais na cotação atual. A informação é do comunicador Paparazzo Rubro-Negro. Com isso, os cofres do Flamengo irão receber cerca de 5 milhões pela transação entre Vasco e Atlético Paranaense, que emprestou o volante ao rival. E só ficou aí 14 minutos em campo e foi expulso. E a torcida do Atlético Paranaense aproveitou para pegar no pé e gritava da arquibancada: "Ah, é Hugo Moura!" Rapaz, mas que merdalhança o Hugo Moura fez. Ele deu um passe fraco, recuou a bola para o goleiro do meio de campo, fraca. O atacante do Atlético Paranaense partiu para pegar a bola. O Hugo Moura foi, agarrou o jogador do Atlético Paranaense e levou cartão vermelho direto, né? E foi expulso. Então, rapaziada, isso aí que aconteceu, né? Então, Flamengo, quando vocês assistirem esse vídeo aqui, já deve ter terminado o treino lá em Coquimbo, né? O Flamengo está treinando hoje à tarde. A boa notícia é que o Everton Cebolinha está participando desse treinamento e pode ser relacionado para o jogo de amanhã, reforçando o elenco do Flamengo. O Everton Cebolinha, que tem feito muita falta aí. Então, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!